Quem for chegando. Beleza. Então, boa noite aí, pessoal. Vamos dar início aí a mais uma... Acho que você pode desligar o seu microfone, Rodolfo, senão vai dar eco aí. Beleza. Pessoal, então, dando continuidade, esse projeto de discipulado de 15 em 15 dias, a gente está fazendo esse discipulado online, né? Antes eu estava fazendo só com os meus discípulos e agora eu estou estendendo para os semi-homens, para aqueles homens. Então, o Alan é o primeiro aí a estar nos dando ar da sua graça. Seja bem-vindo, Alan. Deus abençoe. E a gente está estudando aí nesse discipulado online esse livro do Stephen K. Silva, né? O Dinheiro e a Alma Próspera. E hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo de número 7, né? A gente vem falando nesse capítulo sobre o espírito de pobreza, né? Sobre o que significa ser uma alma próspera, quais são os princípios do reino para o Filho de Deus, né? E esse capítulo ele fala sobre o espírito de Mamon. Então, antes da gente dar início, eu gostaria de fazer uma oração abençoando você que está aqui com a gente, o Alan, Rodolfo, os demais que vão assistir essa live, né? Posteriormente, seja pelo YouTube, enfim. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo, por esta estação, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, de conhecermos um pouco mais sobre os teus desígnios, sobre os teus caminhos, e entender um pouco mais sobre qual é a verdadeira prosperidade que o Senhor tem preparada, que o Senhor tem estabelecido para os teus filhos. Que nós possamos entender a largura, a extensão da tua grandeza e do teu amor para os teus filhos nesse tempo, que todas as barreiras mentais, todos os sofismas, todos os paradigmas contrários à tua palavra neste tempo, eles caiam por terra e nós possamos viver um novo tempo. Um tempo onde o teu reino seja estabelecido, as mentalidades contrárias àquilo que diz a tua palavra, elas caiam por terra e se dê em nós um novo tempo, um tempo de favor, um tempo de prosperidade. Nós te agradecemos, Pai, por essa mentoria e te pedimos discernimento, sabedoria e a capacitação necessária para vivermos o melhor de ti. Amém. Então vamos lá, pessoal. Esse capítulo de número 7, ele particularmente, e aí Rodolfo, né, e Alan, não sei se o Alan vai conseguir aí, mas temos o chat aí também, viu, Alan? Se você quiser fazer alguma pergunta aí pelo chat, você pode fazer uma pergunta aí, se for o caso, que a gente responde depois, beleza? Não sei se você já mexeu com o Zoom, mas como seu microfone não está funcionando, aí, ó, o Alan deu um ok aí, você pode fazer alguma pergunta aí também pelo chat, beleza? Bom, então, esse capítulo 7, o Alan escreveu aqui que está aprendendo agora, mas nas próximas aí, quem sabe, você pode interagir com a gente. Então, Rodolfo, se tiver alguma dúvida, pode ir nos perguntando. Esse capítulo de número 7, ele começa citando um pouco de C.S. Lewis, né, que é um grande teólogo, né, desse século XX, escritor aí de Nárnia, né, e impactou bastante a teologia moderna. E ele começa dizendo que o diabo ele sempre envia ao mundo erros aos pares de opostos, nos estimulando a desperdiçar um tempo precioso na tentativa de adivinhar qual deles é o pior. E essa verdade que o C.S. Lewis passa para a gente, ela pode ser traduzida na nossa realidade entre aqueles que defendem que o oposto da teologia da prosperidade, que condenam veementemente, não querem ouvir falar de prosperidade na sua igreja, né? Porque condenam essa palavra, ela é mais condenável do que você falar sobre pecado, sobre, né, adultério na igreja. Você chega em algumas igrejas, você fala prosperidade, é o mesmo que você está falando um palavrão no púlpito. E tem o oposto, né? Aquelas pessoas que também elas utilizam esse termo da prosperidade de forma equivocada, como se o centro da prosperidade fosse o acúmulo de riquezas, né? Como se a prosperidade fosse algo que Deus determinou para todas as pessoas, porque elas merecem por si mesmas, né? Então é o que a gente o C.S. Lewis coloca dos dois extremos opostos, né? Que a gente, sintetizando, a gente diz: a teologia da prosperidade
no seu extremo erro e a teologia do sofrimento no seu extremo erro, dizendo que a partir do momento que a pessoa ela nasceu para Cristo, ela não tem mais direito a ter uma vida, né, abençoada, e ela fica exaltando o sofrimento, ela fica exaltando a penúria, fica exaltando a falta de dinheiro, como se Deus quisesse isso para os seus filhos. Então, C.S. Lewis ele coloca isso, que o diabo ele geralmente nos coloca em uma posição que ele oferece duas coisas erradas na mesma proporção, mas que os cristãos eles ficam brigando, né, para saber qual é o certo, sendo que os dois estão errados. Então, a teologia da prosperidade mal explorada, ela é de fato um erro, e a teologia do sofrimento, ela também é o outro lado da moeda do erro, sendo que existe um centro, e esse centro é Deus nas nossas vidas, nas nossas riquezas, né? E é esse o capítulo 7, o espírito de Mamon, que a gente vai ver. Nos capítulos anteriores, a gente viu sobre o espírito de pobreza, né? Como ele influencia na nossa vida, como ele esvazia o cristão de sonhos, esvazia o cristão da necessidade de buscar uma melhoria de vida, né? E o espírito de Mamon é o outro lado da moeda. É a busca desenfreada por poder, a busca desenfreada por satisfação pessoal, desconectado do propósito, né? Então, o capítulo 7 ele inicia fazendo essa pontuação e diz que pares diabólicos de erros opostos, né? Que são esses, a pobreza nos rouba o poder, né? Dizendo, o espírito de pobreza, como a gente viu nos capítulos anteriores, ele coloca na mente do cristão dizendo que ele não é merecedor, dizendo que ele nasceu nessa terra para sofrer, que ele é apenas um servo, que ele destitui você da paternidade dizendo eu sou pecador, eu sou falho, né? E ele implanta em nós essa mentalidade de falta. Deus não quer me abençoar, Deus não quer, por causa do meu pecado eu não sou merecedor, né? Então a pobreza nos rouba o poder, as paixões e os sonhos. A gente fica sempre com aquela mentalidade de falta, que vai faltar recursos, vai faltar dinheiro para um amanhã, e aí a gente acaba se sabotando, frustrando os princípios de ser generoso nos dízimos, nas ofertas. E o espírito de Mamon, que é o outro lado da moeda, nos estimula a ter poder, né, sonhos e paixões com motivações erradas. Enquanto um nos rouba isso, o outro nos leva a desejar tudo isso, poder, sonhos, paixões, mas com a motivação errada. E ambos são tão destrutíveis, né, na vida do cristão, né, quanto a pobreza ou o espírito de Mamon. E aí o autor ele fala que Mamon, né, que é o que o nosso Senhor diz, né, que ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. E essa palavra Mamon no original, né, ela tem sido traduzida nas versões mais atuais como riqueza, dinheiro, mas o certo mesmo é Mamon, porque Mamon, na tradução que Jesus quis dizer, significa a personificação de uma deidade, ou seja, de uma divindade. E ele personifica a riqueza sendo colocada, né, como um Deus na vida daquele que o adora essa riqueza. Então, Mamon significa a personificação da riqueza como aquele que confia nessa riqueza, né, tendo ela como um Deus. Ou seja, Mamon, nessa tradução da passagem de Lucas, né, que ninguém pode servir a dois senhores, né, porque ou adora a Deus ou a Mamon, significa adoração à riqueza, adoração ao dinheiro. E adoração, né, o autor ele continua dizendo que vem da palavra que significa... o que significa adorar? Ele traz essa tradução. É aquilo que você dá valor. Então, nesse ponto é muito importante, porque naquela passagem que a gente viu do jovem rico, a gente observa que ele vira para Jesus e fala, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus ele fala, olha, segue esses mandamentos aqui, e ele fala, tudo isso já faço. E Jesus olha com compaixão para ele e fala, vende tudo que tem e me segue. E aquele jovem incapaz, né, de olhar por trás daquele pedido de Jesus, ele vira-se e vai embora triste, né?
a gente observa que a adoração vem da palavra que significa reconhecer o valor de alguma coisa. Adoração... Alguém quer falar alguma coisa aí? Acho que entrou mais alguém aí. Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Então, a adoração, ela é aquilo que você dá valor. A gente, às vezes, tem a tendência de achar que a adoração é só você estar no culto, né, levantando as mãos e bendizendo, pulando, quando você canta. Mas, na verdade, irmãos, a adoração, no sentido estrito da palavra, é tudo aquilo que você reconhece valor, né, de uma importância muito grande na sua vida. A adoração pode estar na sua família, na sua esposa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu carro, né? Quando você reconhece um valor intrínseco muito grande. Por isso que a Bíblia é tão enfática em dizer: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestará culto. Aquele jovem rico, ele, ao não entender o pedido de Jesus, né, ele vira-se e vai embora porque ele adorou as riquezas. Ele deu mais valor aos seus recursos materiais do que verdadeiramente aquilo que Cristo queria mostrar para ele melhor. Então, a adoração a Mamon é você adorar aquilo que você tem como recurso financeiro, pode ser o seu trabalho, e não confiar em Deus, né? Então, o autor ele continua: o que tiver maior valor em nossa vida definirá nosso valor para todo o resto. Ou seja, uma escolha implica sempre em várias renúncias. Alan, né, o Bruno e o Rodolfo e aqueles que vão nos ouvir nas lives daqui a algum tempo. Vocês escolheram, vocês decidiram estar aqui. O fato de vocês fazerem essa escolha necessariamente implica que vocês renunciaram em várias outras coisas. Vocês renunciaram a estar, por exemplo, cuidando de uma outra amizade, renunciaram nesse momento a estar numa sorveteria, numa pizzaria, estar, né, reunidos com outros amigos. Uma escolha sempre implica em uma renúncia. E essa escolha define a importância que você dá para aquela escolha, né? Então, a escolha do jovem demonstrou a importância que ele dava para os recursos financeiros. A escolha que você dá, né, para estar aqui hoje define a importância e o valor que você dá para um crescimento espiritual, né? Então, uma escolha sempre implica em várias renúncias. E essas escolhas, elas definem o valor que nós damos a determinado objeto. E por isso a Bíblia é tão enfática em dizer: adorarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, defina o valor, né, e as prioridades para as coisas de Deus. Reconhecer o valor de Deus como mais elevado nos permitirá valorizar tudo mais adequadamente. Esse é o centro daquelas duas moedas diametralmente opostas. O espírito da pobreza, que nos faz esvaziar dos sonhos, das paixões e do poder que Deus nos delegou, né? Que a gente vê: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nos deu um poder, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo. Já o espírito de Mamon, ele é o oposto. Enquanto o espírito de pobreza quer esvaziar a gente disso, dizer que nós somos pobres coitados, que nós não somos merecedores, o espírito de Mamon quer esvaziar a cruz do nosso chamado. Quer dizer que você é bom porque você estudou muito, porque você tem faculdade, porque você tem muito dinheiro, porque você tem posses, porque você tem capacidade por si mesmo. Ou seja, os dois esvaziam o poder da cruz na vida do cristão. E aí, o autor ele continua dizendo que a injustiça no mundo, né? Por que nós vemos tanta injustiça? Por que nós vemos tantas fomes, tantos problemas? A injustiça persiste no mundo porque as pessoas não podem sustentar a justiça a menos que adorem o Criador. Qual é o conceito filosófico, né, de justiça? É dar a cada um conforme é devido. E saber o que cada um deve, né, o que é devido a cada um, só é possível à medida que a gente entende qual é o propósito e qual é o valor das pessoas. Enquanto o espírito de pobreza olha para o outro e diz: esse também não é merecedor, eu não sou merecedor, porque eu sou falho, porque eu sou pecador, o espírito de Mamon, ele olha para mim e me vê melhor do que os outros. E faz com que eu olhe para os outros como inferiores, como menores, como menos dignos. Então, os dois, né, eles fazem com que a gente cometa injustiças. O espírito de pobreza faz com que a gente cometa injustiças porque a gente não consegue ver valor nem em nós
nem no outro. E o espírito de Mamon, ele supervaloriza nós mesmos em detrimento do outro. Por isso nós temos injustiça. E por isso que o espírito cristão é: ame ao teu próximo como a ti mesmo, né? E Jesus diz: se você não consegue se amar, porque o espírito de pobreza faz com que você se veja menos do que Deus consegue te ver, Jesus ele nos lembra um outro mandamento: amai-vos como eu vos tenho amado. Então, essa é a cura, né, para o espírito de pobreza, é a gente conseguir amar ao próximo como Deus nos ama, como Jesus nos amou, como a gente vai ver mais para frente. Beleza? Até aí, estamos claros? Alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada no chat. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem aí, tá, pessoal? Para a gente não ficar... Eu falo geralmente muito rápido, beleza? Show de bola. Recebi um ok aqui. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, continuando nesse princípio da justiça, a gente entende que a gente recebe nosso valor não pelo quanto nós recebemos, não pelo quanto nos falta na nossa mesa, mas por aquilo e pelo nosso propósito daquele que nos criou. De Deus, o nosso propósito vem de Deus. E de tudo que a Bíblia, irmãos, ela continua falando desde Gênesis a Apocalipse: tu és meu filho amado, né, em que me comprazo, e Jesus dizendo: vós sois meus amigos, já não vos chamarei servos, né? E a oração sacerdotal de Jesus dizendo que nós somos filhos e cordeiros de Deus, a mensagem de Pedro dizendo que nós somos sacerdócio real, nação eleita, né? A mensagem de Paulo dizendo que nós somos remidos, que nós já não somos, né, pecadores, a mensagem de João. Então, todas essas mensagens nos mostram o nosso valor e nosso propósito. E a diferença do espírito de Mamon para o verdadeiro espírito da prosperidade, né? De uma alma próspera, é entender que nós não somos prósperos por aquilo que nós somos em nós mesmos, mas por aquilo que Deus nos fez nele. E o espírito de Mamon, ele tira esse coeficiente Deus dessa equação. O espírito de pobreza tira totalmente o nosso mérito. Já o espírito de Mamon, ele coloca o nosso mérito em nós mesmos e tira Deus dessa equação. Por isso, nós nunca conseguimos, né, nos conectar com o nosso propósito. É o que o autor diz sobre esse espírito, né? E aí os adoradores entendem que tudo, né, quando a gente entende o nosso propósito em Deus e reconhecemos o nosso valor, nós entendemos que tudo, incluindo os bens, né, o seu carro, o salário que você recebe, o salário que você nem sabe se vai receber no próximo mês, né, deve ser primeiro visto e entendido a partir de um sistema de valores celestiais. E o apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre isso na carta de Coríntios, quando ele dá testemunho das igrejas da Macedônia. E aí a gente vai ver no capítulo 7, né? Deixa eu ver se eu abro aqui para a gente olhar. Eu não vou ler, tá? Mas depois os irmãos podem pegar na Bíblia de vocês, porque tá na... E também eu mandei no grupo aí no grupo do CN Homens, essa passagem bíblica que está em 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Aqui. 2 Coríntios 9, 5-12. Que fala como a igreja da Macedônia, mesmo sendo tão necessitada de recursos financeiros, ela era uma igreja pobre, que passava por dificuldades. Mas quando elas entenderam o valor que elas tinham em Deus e como seus recursos eram administrados não pela falta ou pela pobreza e nem pela autossuficiência do espírito de Mamon, mas pelo valor de Deus, eles conseguiram ser mais generosos do que as igrejas que tinham mais, como a igreja de Corinto, né? Tá em 2 Coríntios 9, 5-12. Tá na página 157 aí desse nosso livro. Depois vocês leiam lá o testemunho que Paulo dá sobre a igreja da Macedônia, tá? Bom, o autor ele continua dizendo, né, que Mamon nos leva a tratar o nosso dinheiro como a coisa mais valiosa. Quando permitimos que a riqueza material, ou seja, aquilo que nós temos, o nosso carro, o nosso salário, né, os nossos proventos, né, esses recursos, quando a gente permite que essa riqueza material defina nosso sistema de valores, isso cria uma tendência em nós que é tão destrutiva quanto o espírito de pobreza. Porque nós passamos a confiar não mais em Deus,
nós não passamos a ter confiança em Deus como aquele jovem rico. Nós passamos a confiar nas riquezas. Enquanto o espírito de pobreza nos faz perder totalmente a confiança e nós retemos, né, no espírito de miséria, de falta, de que vai faltar, o espírito de Mamon, ele faz com que nós tenhamos ganância e nós queiramos sempre mais. Isso faz com que a gente perca a generosidade, tá? E aí o autor ele fala que Mamon ele é adorado na vida de suas vítimas, ou seja, aqueles que estão impregnados pelo espírito de Mamon, e esse espírito só pode ser expulso ao ouvirmos e confiarmos na verdade. Não basta apenas ouvir, é necessário que a gente confie. Irmãos, e é por isso que a Comunidade das Nações ela bate tanto na tecla, nas mensagens de oferta, sobre testemunho, sobre a gente andar em confiança nos princípios. Não basta você apenas ouvir que você deve ser fiel. Você deve confiar que aquela palavra ela é para você. Você deve entender que as mensagens, né, de que se você confiar nos princípios, os princípios te guardarão, e confiar que elas são verdadeiras na sua vida. Porque não adianta você ouvir, né? Lá em 2 Coríntios, porque Deus ama quem dá com alegria e ele suprirá todas as suas necessidades. Se na hora de você ser desafiado a ofertar com generosidade na vida do seu irmão, né, e ofertar com generosidade, né, por alguma causa, você retém com medo da falta, ou você utiliza-se da ganância, porque a confiança, né, ela demonstra, e a generosidade, ela demonstra que a gente entendeu o princípio de Jesus quando disse para aquele jovem rico: vai, vende tudo que dá, que tudo que tens e segue-me. Jesus, naquele momento, ele não condenou a riqueza do jovem. Ele não estava dizendo que ser rico era pecado, mas ele estava querendo demonstrar aquilo que estava no coração daquele jovem, dizendo: o que eu tenho para você é melhor do que as riquezas materiais, é melhor do que o seu dinheiro. E se você depositar a sua confiança em mim e não nos seus recursos, eu te mostro algo que vai te dar uma alegria maior do que as suas riquezas, né? Bom, a mensagem central da prosperidade, o autor continua dizendo, é que no reino há sempre o suficiente, porque Deus é ilimitado e Cristo nos declarou dignos de receber tudo que seu corpo, ou tudo que é seu, como seus filhos e filhas. Esse é o maior, irmãos, tabu para aqueles que vivem na igreja com o espírito de pobreza, com a teologia do sofrimento, de que a gente não é digno, que a gente só pode ter uma vida boa lá no céu, né? Que aqui na terra é só sofrimento, lamentação e provações, né? O rompimento dessa mentalidade de falta, desse espírito de pobreza, é entender que no reino, e o reino ele é estabelecido aqui, na oração do Pai Nosso a gente ouve, né? Seja feita na terra como é no céu. E a gente sempre fala, no céu, irmãos, tem miserável? No céu tem carro velho? No céu tem endividado? Não. Então, no reino há sempre o suficiente, porque Deus é ilimitado. E Cristo nos declarou dignos de receber tudo que é seu como filhos e filhas. Não quer dizer que nós passaremos sempre uma vida sem dificuldades. Não quer dizer que nós não passaremos por adversidades, por perda de emprego, algum momento na nossa vida, né, um problema financeiro. Não, mas significa que nós temos a confiança de que Deus ele sempre estará nos suprindo, né, quando nós confiamos nele e permanecemos firmados nos princípios, tá bom? Bom, ao contrário da mensagem da pobreza, né, que é aquela de falta, de escassez, de indignidade, né, que nega nosso valor, a mensagem de Mamon finge concordar com isso. Ela diz, sempre há o suficiente para mim, porque eu mereço isso. Lembra que eu falei que ele tira Deus da equação, tira a cruz da equação? Ou seja, independente de Deus e do outro. Isso faz com que as pessoas olhem para o cristão que vive esse espírito de Mamon e nos condene, e às vezes com razão, porque acha que o cristão ele busca prosperidade para si próprio,
porque ele não entendeu a mensagem da prosperidade. Você é próspero, irmãos, não porque você merece, mas você é próspero porque Deus quer que você seja um mordomo das riquezas desse mundo em prol do estabelecimento do reino. Deus quer que a sua empresa dê certo porque ele quer que o seu coração generoso abençoe vidas através da sua riqueza. Deus quer que você, no seu local de trabalho, seja o que mais bata metas, para que através da sua vida você consiga alcançar outros. Deus quer que você não fique desempregado, porque ele quer que o seu testemunho sirva de portas para que outras pessoas entendam como Deus guarda os seus filhos. Então, a prosperidade do reino de Deus é que Deus ele estabelece o reino no meio dos seus filhos para que nós, como mordomos, possamos atrair essas outras pessoas para o mesmo reino que nós vivemos, entendeu? Então, só que o espírito de Mamon, ele tira Deus dessa equação, beleza? Continuando, né? Onde a pobreza é autodestrutiva, Mamon é autoenganador. Onde a pobreza envergonha, Mamon lisonjeia. Onde a pobreza destrói nossa capacidade de amar ou esperar, Mamon inflama nossa luxúria, né? E ganância. Onde a pobreza rouba o poder de nós, Mamon nos impõe o poder. A maioria das pessoas ligadas aos vícios, né? As bebedices, enfim, eles não estão, irmãos, vinculados ao espírito de pobreza, mas eles estão vinculados ao espírito de Mamon, que acham que a autossatisfação, né? a luxúria, o prazer e a ganância é porque eu sou merecedor. E isso é um engano, porque ele entende que tudo aquilo que ele tem de riquezas é para satisfação própria. Entenderam? Então, o espírito de pobreza é aquela da falta, que você sempre está mendigando, né? Já o espírito de Mamon é o oposto, é a luxúria, é a ganância, né? Você pisar nos outros. Beleza? Estão conseguindo entender os dois lados da moeda? Tá tranquilo, né? Bom, é facilmente mal interpretado como favor de Deus finalmente alcançado. Muitas pessoas na igreja, irmãos, elas vivem o espírito de Mamon e acham que aquilo é Deus. Deus que me prosperou. Mas como é que a gente consegue identificar se a pessoa ela tem o espírito de prosperidade ou está com o espírito de Mamon? Quando ela mostra através dos seus frutos, da generosidade. Você vê que a pessoa é a mais rica da igreja, é a que tem melhores condições, mas na hora de ofertar para uma causa beneficente ou dar uma cesta básica, a pessoa ela dá a menor oferta. E Jesus ele dá esse testemunho da viúva, né? O espírito de Mamon estava naqueles grandes homens que, embora tivessem grandes recursos financeiros, eles davam o que sobrava. Já aquela mulher, a viuvinha, tinha o espírito da prosperidade, porque ela deu tudo o que tinha. Um outro exemplo de espírito de prosperidade foi aquela mulher que derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Ela deu 1 ano de salário, irmãos. E ela foi criticada pelos outros, né, que estavam lá olhando, falando, mas ela desperdiçou. Ou seja, eles não olharam, irmãos, a generosidade do coração daquela mulher. Eles olharam para o dinheiro, para a riqueza. Conseguem entender como é que a gente diferencia o espírito da prosperidade do espírito de Mamon? Os dois, eles podem te fazer ser ricos, mas apenas o espírito da prosperidade, ele gera frutos, né, para o reino de Deus através de uma liberalidade, de um coração generoso, tá? Bom, o espírito de Mamon, ele nos impele a usar o poder da riqueza para adquirir coisas e atrair pessoas para nós mesmos. Você compra influência, né? Você usa o dinheiro como uma moeda de troca. Segundo, ele trabalha para destruir lealdades e relacionamentos. Se aquela pessoa ela é útil para você conseguir mais influência, mais poder e mais riquezas, você atrai ela. Se ela deixou de ser importante, você não usa de lealdade. Você pode trair essa pessoa a qualquer momento. É o espírito de Mamon. Terceiro, esse espírito de Mamon encoraja a vida sensual, criando uma sensação de direito, né? Há um fluxo constante de confortos, prazeres e sinais de riqueza em nossas vidas. Foi o que eu falei, os vícios, a bebedeira, né? A luxúria, e enfim. A maior potência sempre produz maiores resultados.
e o poder abre caminho para o que está em nossos corações. Por isso que a maioria das pessoas na igreja, irmãos, e os cristãos, eles têm medo da verdadeira prosperidade. Sabe por quê? Porque a gente ouve aquela frase dizendo assim: quer conhecer o homem? Dê poder a eles. E a gente sabe que o poder ele tem a tendência a corromper. Então, os cristãos eles começam a jogar pelo outro lado, dizer, não, a gente não pode ser rico, né? A gente não pode ter dinheiro, e é o oposto, irmãos. A Bíblia, ela garante que Deus quer que os seus filhos eles sejam prósperos e que eles tenham, sim, riquezas nesse plano, para que essas riquezas elas sejam utilizadas com generosidade para o estabelecimento e a bênção dos outros. Deus quer que você tenha muito dinheiro para ajudar os afegãos que estão vindo, né, refugiados para o Brasil, para que você abra um campo de refugiados, para que você abençoe, né, o LED da nossa igreja. Deus quer que você seja rico, mas não é porque você é merecedor, é porque você é um dispenseiro, um mordomo das riquezas do mundo. E é quando você entende isso e não que você não se deixa corromper, quando Deus coloca nas suas mãos tudo aquilo que ele tem preparado para os seus filhos. Porque você não está mais sujeito nem ao espírito da pobreza, da falta, nem ao espírito de Mamon, que é da ganância, tá? Estamos caminhando aqui para o final, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma intervenção, alguma dúvida, vamos lá. Bom, muitos cristãos temem o dinheiro, como eu falei, por causa do dano causado por aqueles que possuem riqueza. E a gente está cansado de ver, né? Pessoas com muito dinheiro que abusam do seu poder econômico, espizinham os menos capacitados, mas isso não é, irmãos, um problema do dinheiro em si, porque o dinheiro não é a raiz de todos os males, como muitos equivocadamente pensam. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, né? Assim como você vê pessoas miseráveis nas favelas, por exemplo, né? Ou em comunidades que, mesmo com falta de recursos, são nobres, você vê pessoas com muitos recursos e dinheiro que são nobres. E você vê o oposto. Pessoas miseráveis que são avarentas, que são, né, com falta de recursos, que são más, e pessoas com muito dinheiro que são más. Qual é a diferença, irmãos? Como a gente falou lá em cima, a justiça é reconhecemos o nosso valor, e o nosso valor a gente só consegue entender quando a gente entende o nosso propósito em Deus, tá? Bom, a pobreza, ela nega a cruz. Em que sentido que o espírito de pobreza nega a cruz? Porque ela destrói por meio da condenação e da vergonha. Você sempre se sente em falta, sempre se sente menos merecedor, né? Você sempre se sente com vergonha. Ah, não, eu pequei, não, eu não mereço o perdão da cruz. Esse é o espírito da pobreza. Já o Mamon, ele nega a cruz em que sentido? Enchendo-nos de coisas, né? Abafando nossa fome por perdão. Ah, eu estou muito atarefado, não tenho tempo para ouvir de Deus. Eu estou muito preocupado em ganhar dinheiro. Eu tenho um negócio para fechar, eu tenho empresas para administrar, eu tenho aula para dar. Então, os dois, eles negam a cruz, né? Um pela vergonha, o outro pela luxúria e pela ganância, nos afastando da cruz redentora de Cristo, que é quem nos dá o valor que nós temos em Deus. A pobreza nos mantém um ninguém. Você não é ninguém, você não merece, você é indigno. Já Mamon nos mantém infinitamente tentando tornar um alguém, né? Por meio da acumulação e da realização, que a gente nunca consegue a satisfação. A gente tem uma frase que diz, né? O vazio do coração do homem só pode ser preenchido por Deus, né? Não é pela ciência, não é pelas paixões mundanas, beleza? Bom, permitir que a riqueza determine nosso sistema de valores leva inevitavelmente ao manuseio indevido dos recursos, né? A gente sempre... E aí, aqui o autor, ele depois fala que o capitalismo não é ruim, o que falta nele é a adoração a Deus em escala nacional. Muitas pessoas costumam dizer, o capitalismo é opressor, ele não é de Deus, e não é verdade, irmãos. O capitalismo, assim como o comunismo, né, e qualquer outro sistema político-econômico, ele pode ser opressor quando você destitui da equação Deus. Você vê o comunismo, o Holodomor, né, na China, são sistemas que podem ser opressores, mas a gente observa que o capitalismo, por exemplo, dos Estados Unidos, ele se fundamentou em princípios cristãos e por isso ele se tornou, né, uma potência mundial baseada em princípios como liberdade, né, como igualdade, que são princípios norteados pela Bíblia, né? Enfim, enquanto você tira esses princípios norteadores cristãos,
qualquer sistema político, econômico e social, ele está fadado à injustiça. Beleza? Bom, aí ele fala sobre, a gente já discutiu bastante aqui do jovem rico, né? Que devemos reconhecer que a restauração de nossa liberdade e força não está em evitar a riqueza. Nós não precisamos ser pobres para ser livres, mas em aprender a amar a Deus acima das riquezas. Por isso ele diz que o convite ao jovem para vender tudo não era para julgar a riqueza daquele jovem. Jesus não queria que aquele jovem fosse pobre, mas queria que convidar aquele jovem para conhecer algo infinitamente maior do que o espírito de Mamon, do que a confiança nas riquezas, beleza? Não é o dinheiro que nos dá poder, mas é Deus que nos dá poder para gerar riquezas. Essa frase é sensacional. E ela é baseada em Deuteronômio 8:18, que diz: lembrem-se, mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Então, esse texto ele fala que é Deus quem nos dá as riquezas, que nos dá os recursos necessários para termos poder nessa terra, né? E a ideia de Deus, irmão, sempre foi que a igreja governasse o mundo com justiça, com equidade, com igualdade, né? E assim foi durante muito tempo, né? Quando os princípios judaicos cristãos eles estavam dominando, né? Bom, Deus quer que experimentemos os benefícios de tudo o que ele nos prometeu como co-herdeiros com Cristo. E aí a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ele fala inúmeras vezes de riqueza, de dinheiro, de prosperidade, de abundância, né? E esse espírito de pobreza tenta tirar isso da vida do cristão nessa terra, né? E a gente, quem leu o livro Metanoia, entende um pouco disso, né? Como esse gnosticismo condena, né, essa mundo material, né, achando que a gente deve viver uma vida de privações, uma vida de falta, como se isso fosse espiar a nosso mundo, nossa vida de pecados. É o espírito de pobreza. O gnosticismo, ele se aliou com o espírito de pobreza para dizer: você não é digno, você, como filho de Deus, não é merecedor, você é apenas um servo, né? Você é pecador e você merece passar uma vida de privações. Esse é o espírito de pobreza, né? Que nós, quem leu o Metanoia, entende que nós não somos esses, né, irmãos? Em Cristo nós ganhamos uma nova identidade e a prosperidade é sim para nós. E não por nós, mas é pelo outro. É para o outro. Para que, através de nós, através da nossa prosperidade, como Jesus fez, ele era liberal, ele era generoso. No lava-pés lá, né? Jesus ensinou aquilo que ele queria. Ele falou: olha, eu sou o líder, eu sou o maior, mas eu estou lavando o pé de vocês. E eu quero que vocês façam os mesmos. O maior serve o menor. Deus quer que você seja muito grande. Deus quer que você tenha muita riqueza, para que a sua riqueza ela sirva ao reino de Deus. Esse é o princípio da prosperidade, né? E o espírito de Mamon, ele quer nos afastar disso. Ele quer que você viva por você, para você, né? E você seja o centro, beleza? A alma próspera gosta de imitar o Deus radicalmente generoso, que nos deu livremente todas as coisas, como diz Romanos 8:32. Caminhando aqui para o final, o propósito de toda a criação é servir ao nosso desígnio divino como filhos e filhas de Deus. Como filho de Deus e filha de Deus, você vai ser abençoado. Você merece ser abençoado. Você precisa ser abençoado para que você se torne um abençoador. E se você não entender isso, irmãos, se você não se vê como digno, você não vai ter isso. Por quê? Se você tem na medida que você entende como dispenseiro, né? Se você não se entende como merecedor, você, ao receber, você não vai saber o que fazer com aquilo. Então você não vai receber e você não vai fazer por onde Deus colocar aquilo na sua mão. Mas quando você entende que a sua prosperidade, a sua generosidade, né, ela vai abrir portas para que você abençoe a vida dos outros, Deus olha para você e fala: ele entendeu o recado. E agora eu posso colocar na mão dele, porque eu sei que ele não vai reter. Se você retém, Deus vai utilizar, né, aquele favor, aquela graça, para abençoar a vida de outros.
como aconteceu na igreja da Macedônia, a igreja de Corinto. Mas quando você entende o verdadeiro princípio da prosperidade, renuncia, primeiro, o espírito da pobreza, renuncia o espírito de Mamon e fala, eu entendo o meu propósito, eu entendo o meu valor, e eu entendo que a minha alma é próspera, no sentido de que tudo aquilo que Deus coloca na minha mão é para o serviço do reino de Deus. É para que, é lógico, é para o meu lazer, lazer da minha família, né? É para que eu possa ter um feriado bom, é para que eu possa fazer uma viagem, claro, né? É para que nós tenhamos uma vida tranquila, mas é para que nós também possamos ver o valor do outro e abençoar a vida do outro, beleza? Duas maneiras de libertar-se do espírito de Mamon, né? E as duas envolvem pedir ao Espírito Santo que nos revele a verdade sobre nossos valores. E a primeira maneira é examinar o fruto das nossas vidas. Quais são os frutos que nós temos gerado a partir daquilo que nós temos colocado, recebido nas nossas mãos? Do seu salário, por exemplo, do seu carro. Às vezes você vê um irmão que está indo a pé para casa, você passa direto e não dá uma carona. Quais são os frutos a partir daquilo que Deus já tem colocado nas suas mãos? Dízimos, ofertas, primícias, né? Você tem sido liberal? Os frutos, eles mostram, né, a árvore. E o segundo aspecto é, se concentre em identificar o que tem valor supremo no seu coração. Você tem dado mais valor, irmãos, ao ganhar dinheiro, ao obter recursos financeiros, do que, às vezes, né, estar na casa do Senhor, né? Eu não vou nem dizer casa do Senhor, irmãos, porque a gente sabe que no Novo Testamento a casa do Senhor somos nós, né? Mas você tem dado mais valor a acordar cedo, né? Ir direto para o trabalho, passar horas a fio, né? Tentando buscar recursos, dinheiro, bater metas e dar mentoria e não sei o quê, do que buscar uma intimidade com o Senhor? Qual é o valor intrínseco nas coisas que você está fazendo? Então, a primeira coisa, os frutos das nossas vidas, e o segundo é concentrar em identificar o que tem mais valor supremo no seu coração. Às vezes é a sua família, às vezes é a sua esposa, que tem tido mais valor do que Deus. E qualquer outra coisa, irmãos, que tenha mais valor na nossa vida do que Deus, a gente está a um passo, né, de ou ir para o espírito de pobreza ou o espírito de Mamon. Porque o nosso primeiro valor tem que ser Deus, né? Então, a gente, para se libertar disso, é a gente fazer essas duas anamneses, né? Os frutos da nossa vida e os valores supremos daquilo que está no nosso coração, e pedir graça, né? De dar aquilo que nós já temos, como aquela viuvinha fez, ou daquela outra mulher que derramou o vaso de alabastro, né, nos pés de Jesus, e se preparar para ser radicalmente generoso. Seja generoso, exercite a generosidade. Como eu posso fazer isso, irmão Underheim? Como a gente disse, né? Você deve ouvir a verdade e crer que essa verdade, e concordar que essa verdade e esse princípio da generosidade é para você. Viver isso. Pode ser um desafio para você, né? Romper com esse espírito de Mamon. Para isso a gente precisa, né, pedir instrução para o Espírito Santo. Senhor, me ajuda. Né? Eu tenho ainda dificuldades, tenho limitações, mas é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, modifique o seu sistema de valores. Se você acordava muito cedo e não fazia uma oração, né, ou não tinha tempo para ler a palavra, não dava nenhum bom dia ao Espírito Santo, mude esse sistema na sua vida. Acorde primeiro e fale, Senhor, te agradeço pelo meu dia. Mude o seu sistema de valores, porque isso é o primeiro passo. E para terminar, em seguida, torne-se um José que forjará ou dará lugar a outros Josés. Em que sentido? Na mordomia sobrenatural. Permita-se sentir desconforto pelo bem de outra pessoa. Né? Olhe para a dor do outro, né? Tenha empatia e faça com que aquilo que Deus já colocou na sua mão seja um instrumento para abençoar a vida dos outros. Então, esse foi o capítulo 7, né, sobre o espírito de Mamon, que se confronta com o espírito de pobreza, né? E daqui a 15 dias a gente vai estudar
o capítulo 8, que fala sobre domínio. Antes da gente terminar, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se eu falei muito rápido, se ficou algo que vocês gostariam de contribuir aí. Alan, Bruno, Rodolfo, alguém que está nos ouvindo aí? Hora das contribuições finais. Eu, ouvindo você falar, eu me encaixei principalmente nesse final aí, né? Sobre a questão, assim, de você estar trabalhando muito e às vezes você tem tempo disponível ali para poder fazer as coisas de Deus, né? Não só na igreja, mas até em casa mesmo. E você acaba abrindo mão por um conforto ou uma situação momentânea, né? É igual, às vezes eu fico muito inconformado pelo fato de trabalhar em casa, e aí eu, às vezes, acordar 8 horas, 7h30, 9 horas, às vezes, né? E aí já direto eu lanchar ali e tal, faço uma rápida oração, bem rápida mesmo, e começo a trabalhar, né? E aí foi aí que eu, tipo assim, tô começando a cair na real, e isso que você falou eu acho que serviu muito para mim, porque vem de encontro àquilo que eu tô buscando agora, né? Que é acordar mais cedo, e aí ter esse momento realmente de intimidade com Deus. E, cara, eu percebi que depois que eu comecei a praticar isso, como o meu dia tem sido melhor. É impressionante, entendeu? Glória a Então, Deus. assim, geralmente pela manhã eu já faço alguma corrida ali simples e tal, até mesmo uma caminhada. E aí nessa caminhada eu já até encontrei um lugar ali que eu paro para poder conversar com Deus. Aí eu fico, caraca, Deus, e isso e tal, como se fosse ali um amigo mesmo, né? E é impressionante como que isso me trago bons pensamentos, né? Tem feito o meu dia melhor. Então, eu acho que isso que você falou vem muito de encontro àquilo que eu estou buscando agora e acredito que também seja uma resposta de Deus por um tempo também oportuno agora. Amém. Bacana ouvir seu testemunho. Obrigado, Rodolfo. Show de bola. É isso mesmo. A gente às vezes entra numa rotina, né, que a gente esquece de colocar primeiro Deus, né? Mas que bom que você tem vivido esse novo tempo. E é igual eu falei, não significa estar na igreja, né, cara? É você buscar uma intimidade como um amigo que você é. Fala aí, Brunão. Não deu a palavra? Eu tô cuidando desse piquitinho aqui, porque eu tô fechado. Isso aí. Então, cara, eu acho que isso aí é um dos ensinos mais necessários, assim, da igreja. É, São muitas décadas, né? Muitas décadas a gente aprendendo que realmente a gente não é digno, nasceu pobre, foi pobre, naquela escassez, lutando pelo pão de cada dia. E não é isso que Deus tem para a gente, né? É uma mudança, realmente é uma metanoia mesmo necessária. Acho que um seminário só para ficar absorvendo conceitos, quebrando conceitos que estão errados e trazendo conceitos, pilares novos, né? A respeito das finanças, de como pensar, a mentalidade do reino, né? Confronta muito com aquilo que a gente, aquela mente de escassez, né? Dificuldade, crise, estamos passando por crise, vai ter dificuldade. E a Bíblia ela nos mostra momentos que estava tendo crise no mundo inteiro e estava tendo bonança, como na história de José, né? Que ele administrou lá o Egito. E por que não? Isso é para nossa vida também. Nós somos dignos. Bacana. É isso mesmo. A gente sair desse espírito de pobreza. Aí, o Alan conseguiu. Acho que ligou o microfone, né, Alan? Será que foi? Oi, estamos te ouvindo. Fala aí. Então, beleza. Boa noite. Queria parabenizar primeiramente pela palavra, que foi sobrenatural, falou rápido e falou bonito, né? Então, vamos lá. Eu queria contar um pouquinho a respeito do meu testemunho. Ontem mesmo eu estava conversando com o pastor Gedson a respeito. E eu sempre trabalhei com vendas e sempre busquei, né, alcançar as metas. Só que mesmo sendo um cara que tinha esse desenvolvimento de bater metas, eu nunca alcançava prosperidade, nunca sobrava dinheiro, nunca conseguia fazer investimentos, etc. Cheguei na CN tem algum tempo
e as palavras proféticas fossem em momentos de palavras de oferta ou palavras ministradas no culto mesmo, que ali foi mexendo comigo e trazendo uma mudança de mentalidade. Há 2 anos atrás, eu recebi uma palavra que era muito forte. Eu acho que o pastor Jedson mesmo estava ministrando uma palavra de oferta e ele falou, olha, Deus ele não está interessado no teu dinheiro, a igreja ela não está interessada no teu dinheiro. A tua oferta, o teu dízimo, eles servem para que você possa destronar o trono de Mamon, que é exatamente isso que foi ministrado na aula de hoje. E eu falei, caramba, o que adianta eu estar na igreja há tantos anos, vou fazer 10 anos de convertido, né? Salvo, agora nesse próximo ano, e eu pensei, o que adianta eu estar há tantos anos e estar deixando com que um outro Deus domine as minhas finanças? Então, essa questão financeira, ela é muito importante no sentido de que a gente pode ganhar pouco, mas se nós não reservarmos aquilo que é de Deus, o espírito de pobreza vai nos dominar, como você mesmo falou. E à medida que nós ganharmos muito, se nós só estivermos interessados no nosso crescimento financeiro, na luxúria, na gastança em viagens e etc., e não separar aquilo que é de Deus, nós estamos adorando um outro Deus que não é o Senhor Jesus Cristo, né? Então isso mexeu muito comigo e eu tenho vivido 2 anos sobrenaturais, graças a Deus. Tem mudado uma realidade na minha vida, na vida da minha família. 2 anos de pandemia e foram 2 anos que o Senhor colocou a mão sobre a nossa vida mesmo e a gente tem crescido exponencialmente por causa de uma mentalidade, a mentalidade de servir ao verdadeiro rei, a mentalidade de destronar Mamon. E hoje essa aula foi muito importante para, nesse final, como você falou, para que eu possa observar realmente os frutos, né? Não adianta ter uma mentalidade transformada se os nossos frutos não demonstrarem isso. Então, fruto de generosidade. Isso foi muito importante para o meu coração hoje, essa palavra, que eu possa ser cada dia mais generoso, que eu possa mostrar para as pessoas aquilo que Jesus tem mudado na minha vida, né? Não adianta só o meu coração crer que Mamon não tem mais poder sobre as minhas finanças, mas que o mundo possa ver, porque nós somos cartas abertas. Então, obrigado a todos pelos testemunhos, obrigado, Anderaine, pela palavra, e obrigado por me receber aqui nesse discipulado também. Glória a Deus, mano. Obrigado aí pelo testemunho. Foi emocionante, estava me arrepiando aqui. Então, que Deus abençoe a vida de todos aí. Obrigado por estar com a gente. Daqui a 15 dias, se Deus quiser, estamos juntos aí para mais um discipulado. Deus abençoe vocês. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse ensinamento. Que todo espírito, Pai, de Mamon, ele caia por terra, né? Toda influência de ganância, luxúria, e que haja em nós um coração generoso, um coração liberal, um coração de filho que entende o seu valor, entende a nossa mordomia cristã. Que não haja espaço, Senhor, para menos do que aquilo que o Senhor tem prometido para os teus filhos. Que nós sejamos administradores competentes, administradores sábios, Pai, administradores poderosos, que sonham e realizam em prol do teu reino para abençoar a vida de outros. Que nosso sistema de valores, que nossa mentalidade seja transformada em uma mentalidade de Cristo, que não há falta, que não há escassez, mas que não há luxúria, que não há, Senhor, autossuficiência, que nós, a partir de Ti, sejamos abençoados. Eu abençoo a vida de vocês, abençoo a quarta-feira, essa terça-noite, abençoo aquilo que vocês colocarem as mãos para fazer. Onde os pés de vocês tocarem, vocês conquistarão. Onde a voz de vocês chegar, vocês serão por cabeça e não por cauda. Vocês serão chamados de bem-aventurados. Onde vocês entrarem, vocês serão chamados de honrados, né? A vida de vocês será um testemunho daquilo que Deus pode fazer por aqueles que temem a Deus. E a generosidade de vocês será conhecida e reconhecida nesse tempo. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima noite, em nome de Jesus. Tem alguma pergunta aqui no chat? Deu certo. Amém. Falou, pessoal. Amém. Tamo junto.
Tchau, tchau.